Então, primeiro, sejam bem-vindos, bem-vindas. O diferencial competitivo dos bancos, ele continua diretamente ligado à inovação tecnológica e à experiência do cliente. Conectividade e cloud têm sido fundamentais para impulsionar tecnologias disruptivas e inovação no setor bancário. Todo mundo está acompanhando isso. À medida que os bancos são obrigados a adotar múltiplas plataformas de nuvem para atender as diferentes necessidades de negócio, a falta de integração fluida se torna um grande obstáculo. É aí que entra a ideia da Supercloud, que é o nosso tema aqui, que a gente vai tentar desvendar para vocês do que nós estamos falando, afinal. Ao otimizar as operações em nuvem, a Supercloud oferece às equipes tempo e ferramentas para se concentrarem no que realmente importa: criar e aprimorar produtos digitais em um mundo cada vez mais hiperconectado. Vivemos em uma era onde a tecnologia conecta pessoas, dispositivos e sistemas de maneira instantânea e abrangente. A hiperconectividade impacta o dia a dia dos bancos de várias formas, desde a forma como interagem com os clientes até a gestão interna e os processos. Com a Supercloud e a hiperconectividade, a ideia é que elas ajudem e desafiem os bancos a garantirem interoperabilidade, performance e segurança em um ambiente de IA pervasiva e computação quântica. E é isso que nós vamos debater hoje. Então, para conversar sobre isso tudo, eu gostaria de chamar a Elisa Kobayashi, que é Head de Customer Engineering for Financial Services do Google Cloud Brasil, Luiz Zucas, gerente comercial de cloud da Agora Distribuidora, Mônica Sasso, Global Finance Services Lead da Red Hat, e o Wilson Garcia, gerente geral de tecnologia do Banco do Brasil. Está formado o grupo, agora a gente vai conversar. Então, pessoal, muito obrigada, sejam bem-vindos, bem-vindas, adorei aqui. A Mônica vai falar com a gente em inglês, a gente vai entender tudo perfeitamente, porque a gente tem bons tradutores aqui nos ajudando. E eu queria começar pedindo para vocês o seguinte: quando a gente olha para a infraestrutura do setor financeiro, tendências como multi-cloud e hiperconectividade estão ficando cada vez mais presentes. Diante desse cenário, qual a importância da adoção de uma arquitetura supercloud, considerando os respectivos modelos de negócio? Luiz, topa começar? Vamos lá. Gente, eu entendo que para a gente começar a falar de supercloud, é muito importante contar um pouquinho sobre toda essa linha de evolução, que a gente está com um tema bem atual em nossas mãos. Então, lá atrás a gente falava de ambientes locais, ambientes on-premise, evoluímos para ambientes em nuvem. Esses ambientes de nuvem foram ficando mais sofisticados, a gente começou a tocar mais no assunto de operações distribuídas, ambientes em multi-cloud, ambientes em cloud híbrida, e hoje em dia a gente fala bastante sobre supercloud. Então, quando a gente fala desse tema, estamos falando de ter toda essa questão de operação de nuvem distribuída com toda uma camada de integração, de sistemas de observabilidade aí por trás e governando esse tipo de operação de infraestrutura. Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente estar na mesma página sobre esse assunto. E seguindo já nesse tópico, eu entendo que a grande vantagem da Supercloud para os bancos e um dos grandes trunfos que a gente vai trazer com esse tipo de arquitetura é adicionar essa camada de observabilidade unificada, de gestão unificada em nuvem e poder distribuir os workloads com base na decisão unânime do cliente. Então, onde ele gostaria de direcionar cada tipo de workload. Maravilha. Mônica, pode falar para a gente um pouquinho da sua visão sobre o Supercloud e esse mercado? Sure. I love how you described Luiz. Claro, adorei o jeito que você descreveu, Luiz, a evolução, porque eu acho que a coisa mais importante, e no Supercloud ou Hypercloud, a adoção, é claro que é uma tendência que nós vemos nos serviços financeiros e na indústria também, com todos os nossos clientes, eles querem utilizar essa nuvem aberta, híbrida, para ter acesso à melhor tecnologia, para inovar, para nós todos termos produtos novos como consumidores, reduzir os custos operacionais, e aí, como você disse,
disse, Luiz, quando você tem aquela camada, né, você tem uma operação mais fácil, e modernizar também como tecnologia C, e também aumentar a resiliência e finalmente ajudar a escalar em momentos de pico, por exemplo, no Natal, se eles precisarem de capacidade extra. Então são as vantagens que nós vemos e os nossos clientes percebem isso quando adotam o SuperCloud ou essa nuvem aberta, não é, híbrida, como vocês chamam. Mas é claro que você falou, né, é ótimo também que você falou sobre isso, você falou sobre a tecnologia distribuída. E quando você adota a tecnologia distribuída, você precisa achar esse equilíbrio entre coerência e flexibilidade. Então você tem muitas escolhas aí fora, mas você precisa achar aquela camada de coerência em tudo para poder usar todos os benefícios, usufruir de todos os benefícios da nuvem. E aí você pode ter uma plataforma comum, que funciona com qualquer hardware, em qualquer localização, que você ou qualquer banco ou empresa quer operar o hardware, ou até uma arquitetura de silício. E é uma CPU, GPU, né? Preciso definir as letras, né? Tem muitas, ou até quântico, né? Então, QPUs também. Fale isso rápido, não é? Eu acabei de aprender essa palavra. Então, você precisa de uma plataforma que funciona com qualquer hardware, com qualquer arquitetura, e aí você vai ter as vantagens da nuvem e dessa tecnologia distribuída. Sensacional. Wilson, trazer a sua visão aqui. Oi, Silvia, obrigado pela pergunta. Começar dizendo que é um prazer enorme participar desse painel com meus pares painelistas. E obrigado a todas e todos que estão nos acompanhando. No Banco do Brasil, vou trazer uma perspectiva do Banco do Brasil, quando a gente fala de SuperCloud. Sempre quando a gente discute internamente arquitetura tecnológica, a gente busca trazer primeiro uma perspectiva do cliente, das necessidades do cliente. E quando a gente vê hoje uma realidade, esse cliente ele vive num mundo hiperconectado. Ele está conectado a diferentes plataformas, diferentes ecossistemas, sempre buscando a melhor oferta, o melhor valor de cada uma dessas plataformas. E para a gente, banco, ofertar o melhor para esse cliente, estar presente nesses momentos de vida, a gente precisa igualmente estar num mundo hiperconectado. Vou trazer dois exemplos de modelos de negócio que trazem muita realidade do SuperCloud para a gente. A primeira é a de banco como plataforma, onde a gente conecta o cliente em um canal nosso a outros serviços. A gente tem um case hoje que é o Shopping BB, onde no app do Banco do Brasil o cliente tem acesso ele tem uma experiência de e-commerce, onde ele contrata vários produtos de cosméticos a eletrônicos e toda a jornada, da escolha até o pagamento. Para a gente conseguir entregar hoje essa experiência, a gente precisa igualmente se conectar a plataformas de e-commerce, soluções de logística, soluções de pagamento que são próprias do banco. Então a gente precisa de uma série de conexões que traz muito dessa hiperconectividade aqui quando a gente fala de SuperCloud. Um outro modelo de negócio é o de banco como serviço, que o Banco do Brasil também atua. Nesse modelo a gente expõe os nossos serviços em plataformas de terceiros, seguindo a mesma lógica de estar onde o cliente estiver. E a gente tem hoje uma solução do Banco do Brasil que a gente chama de Portal Developers, que a gente provê uma série de APIs, de APIs, com capacidades de serviço financeiro. As principais que estão lá são as de pagamento. E a gente se conecta com soluções de checkout em marketplaces, ERPs, provendo a experiência bancária para o cliente sem que ele precise sair da sua jornada, da sua experiência onde ele estiver. Essas são dois modelos de negócio. Você falou de modelos de negócio, né, Silva, que a gente precisa ter muito uma estratégia SuperCloud para entregar. E isso aqui eu falei do Banco do Brasil para fora. Quando a gente olha para dentro, um banco incumbente, a gente tem uma diversidade enorme de tecnologias, desde clouds públicas, né, também, mas passando por cloud privada, on-premise, legados, conversando com softwares as service, low code, no code. Então, para dentro, a gente precisa uma estratégia SuperCloud muito forte para conseguir transformar essas capacidades de soluções de produtos bancários para que a gente entregue esse ecossistema onde o cliente está. Então, falar de SuperCloud hoje no Banco do Brasil não é um assunto que está dentro da tecnologia somente. É uma questão estratégica que envolve todo o Banco do Brasil.
É bem bacana você ter falado isso, porque é isso, né? Quanto mais complexos vão ficando os negócios, mais complexa a tecnologia precisa ficar para dar conta deles de uma forma simples. E aí, Elisa, conta pra gente a tua visão. Obrigada, Silvia. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui. Prazer aqui estar com vocês. Prazer. De verdade, eu estou super feliz da gente estar discutindo esse tema aqui com todo mundo hoje, porque eu estava pensando, a gente estava conversando ali atrás, né? Eu tenho um pouco mais de 20 anos trabalhando aqui em tecnologia e eu lembro da época em que eu tinha que levar servidor, passar cabo de rede, fazer tudo isso, porque o mundo era 100% on-premise. E eu trabalhava justamente nessa questão de disponibilizar infra para os projetos de implementação de RP. A gente fazia muito projeto de implementação de RP naquela época. E a gente não podia começar o projeto enquanto o hardware não estivesse lá, enquanto o sistema operacional não estivesse instalado e tudo isso não estivesse pronto, né? E nesses últimos anos, o que a gente vê? A gente vê sair de um universo que era 100% on-premise, de repente a gente chega e começa a levar as coisas para a nuvem e começa esse movimento de cloud. De repente a gente está num momento em que todo mundo agora fala de multi-cloud, né? De não só usar uma nuvem, mas agora de usar várias nuvens. E hoje a gente está aqui falando de super cloud, uma camada de abstração em cima desse modelo de arquitetura multi-cloud. Então, poxa, como a gente evoluiu nos últimos anos e que bacana poder fazer parte dessa evolução, né? Desse processo, e eu tenho certeza que muito mais vai vir. A Mônica comentou de computação quântica, a gente ainda vai ter uma outra revolução que vai mexer muito com o mercado. Mas voltando aqui ao tema de super cloud, o que eu vejo é o seguinte: eu tenho trabalhado e conversado com muitos clientes no setor e a gente percebe que realmente a questão de multi-cloud é uma realidade que já está aí na maioria das empresas, né? Na maioria das grandes empresas, das instituições financeiras com quem a gente tem trabalhado. E aí, essa questão de multi-cloud, ela é super interessante porque a gente consegue trabalhar aquilo que é mais interessante para o meu negócio em cada uma das nuvens, porém traz os seus desafios, né? Traz uma questão de, poxa, como é que eu faço para administrar 3, 4 nuvens diferentes? Eu tenho que ter profissionais capacitados em todas elas, eu tenho que pensar como é que opera cada uma delas, eu tenho que trabalhar o desenvolvimento específico em cada uma delas. Então, acho que esse desafio que o multi-cloud trouxe, da gente operar isso de uma forma mais eficiente, é que deu origem a gente pensar nesse conceito novo de super cloud, que nos últimos anos tem aí cada vez mais dominado o mercado, né? E as discussões que a gente tem visto. Então, assim, ao invés da gente ter que se preocupar em como configura a segurança, né, em todos os lugares, se o desenvolvedor, ali o Wilson tinha comentado, né? Poxa, eu trabalho com desenvolvimento. Imagina um desenvolvedor que tem que fazer o quê? Tem que fazer um código para melhorar a experiência do nosso cliente, né? Que tem que pensar em novas funcionalidades. Ele tem que estar lá sabendo, poxa, se eu estou trabalhando com a Cloud A, como que eu faço? Se eu estou trabalhando com a Cloud B, como que eu faço? Então, ter essa camada de abstração aqui, que facilita a vida desse desenvolvedor para que ele tenha que focar somente naquilo que ele precisa, que é realmente resolver o problema de negócio, é realmente melhorar a experiência do nosso cliente. Então, essa é a primeira grande vantagem e benefício que eu vejo, é a facilidade e a flexibilidade que a gente pode ter. Associado a isso vem a questão do custo, né? Porque a gente tem que fazer ali o melhor uso dos recursos, e otimização de custos sempre está na pauta de todas as empresas, de todos os executivos, né? Então a gente trabalha muito essa questão de, poxa, se nesse momento a nuvem que me oferta a melhor relação custo-benefício, melhor performance com melhor custo, por que eu não posso aproveitar disso? Por que eu vou estar presa a um determinado fornecedor? Né? Então, assim, a SuperCloud também vem para trazer a gente essa realidade de flexibilidade. Então, não só agilidade, mas a flexibilidade de eu poder escolher. E também ter o poder de barganha, né? E não ficar preso e refém a um determinado provedor de hardware ou de cloud, né? Acho que esse é um dos pontos também super importantes aqui, quando a gente comenta de SuperCloud. Bom, acho que era isso, Silvia. Maravilha, vocês trouxeram coisas ótimas aqui. Agora dá pra gente seguir pro próximo passo, que tá tudo certo, tá tudo bacana, mas existem desafios, né? Claro, tá tudo
Mas que, como dizia o Homem-Aranha, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, vamos lá. Eu queria saber quais são, né? A gente é tentador, é importante, mas existe um desafio para implementar uma estratégia de multi-cloud, de super cloud, aliás, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho na opinião de vocês o que são esses desafios. Pedir para a Mônica começar. Mônica, você trouxe 3 processadores diferentes, agora você conta um pouquinho da complexidade do desafio. Sure, thank you. Claro, com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela paciência por eu não falar português. Eu já vi esses desafios em várias situações, em grandes clientes. Desculpa que eu estou de costas para você. Mas o desafio é você não saber o que você não sabe. Algumas empresas ainda atuam em silos de acordo com a produtividade, a geografia em que eles atuam. E por causa disso, é muito importante identificar o viável mínimo. Então, quais sistemas você precisa para fazer o seu negócio funcionar? Qual que é o mínimo? Pode ser, por exemplo, financiamentos, pagamentos, mas qual que seria esse bank mínimo para você saber o que você não sabe, para você manter esse mínimo viável? O segundo desafio é que as pessoas são muito fanáticas por tecnologia. Eu posso falar isso aqui no Brasil, mas em alguns lugares, se você ficar com uma tecnologia só porque você gosta muito daquela marca, talvez não seja a melhor opção para você ou para o seu cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que detesta mainframe, eles me falaram, a gente quer tirar isso aqui, botar fogo nisso aqui, tirar isso da empresa. E eu olhei para ele e pensei, bom, não é questão de gostar ou não de algo, é você ter a ferramenta certa para o trabalho certo no momento certo. E como a Alice disse, ter essa camada de abstração é importante para você executar a aplicação, né? Digamos, o mínimo viável, por exemplo, no momento certo, no lugar certo. Para mim, não é uma questão de marca, é questão de ter opções. Você não deve ser tão fiel a uma tecnologia apenas. E a terceira tem a ver com a velocidade. Nós queremos que os bancos funcionem o mais rápido possível, no ritmo de outras empresas de tecnologias. E a verdade é que não, que a gente não, às vezes não consegue fazer isso, porque a gente tem uma responsabilidade não só de guardar o dinheiro dos nossos clientes, mas também fazer a economia continuar funcionando. No Reino Unido, por exemplo, eu vivo em Londres, nós temos o regime do senior manager. Under some of the European countries. Se você é um senior manager, você tem que se provar inocente. Se acontecer um problema, primeiro você é o culpado e daí você tem que se defender. Isso traz toda a responsabilidade de volta para aqueles que tomam as decisões. I just like to kind of articulate. Articulando isso, explicando essa responsabilidade. Bom, nos anos 70, na Irlanda, muitos bancos entraram em greve. Para mim não faz tanto tempo atrás, assim, para mim até que é recente. Mas eles entraram em greve, né? Ou seja, os bancos fecharam, mas a economia não entrou em colapso. E por que não entrou? Porque naquela época, os pubs, né? Ainda bem que temos a Guinness, eram o centro das comunidades. Então, os donos dos pubs, eles sabiam que se tivessem clientes, eles poderiam pagar as contas. E, dessa forma, eu poderia alimentar os meus filhos. Ou seja, a responsabilidade, na verdade, se tornou da comunidade, desse movimento nos pubs. A economia foi mantida na comunidade. Essa é a responsabilidade e esse é o desafio e a realidade que eu vejo, que eu sempre falo para os meus colegas. Olha, os nossos bancos,
os nossos clientes, a gente não, às vezes não consegue fazer as coisas tão rápido, porque tem que ter uma certa segurança. Muito bom. Wilson, você falou, conta do desafio, você contou o que vocês estão fazendo, mas eu queria entender quais são os desafios para manter a coisa rodando. Silvia, tem muitos desafios. Assim, a notícia boa é que as oportunidades vêm junto, né, com esses desafios. O primeiro desafio que eu vejo, ele é de cultura organizacional, até porque quando a gente fala de projetos em Super Cloud, diferentemente de um mundo on-premise que a Lisa descreveu ali no passado, o mundo on-premise era mais contido e hoje com o Super Cloud o nível de colaboração e integração com parceiros, outras áreas, é muito maior. Então já começa a redesenhar internamente a forma como trabalhamos e a forma como entregamos soluções para o cliente. Um segundo desafio, a segurança, sempre aparece, porque nesse mundo hiperconectado Super Cloud, a quantidade de integrações com parceiros, muitas vezes em canais externos ao banco, à empresa, é muito maior, diferentemente de um passado onde tudo que eu provia era em canais próprios, sejam eles físicos ou virtuais. Então os desafios de segurança eles aumentam muito. A boa notícia é que, com uma estratégia Super Cloud implementada em desenvolvimento, eu também tenho acesso a muitas soluções de segurança, com muita inteligência artificial. Essas soluções de segurança elas têm evoluído de forma tal que eu vejo que a gente está chegando num momento em que aquele trade-off de experiência e segurança a gente vai acabar superando. A gente vai entregar segurança com excelente experiência e nem vamos mais falar disso. Essa é uma expectativa que a gente já vê acontecendo e a Super Cloud com as várias ofertas de vários fornecedores nos permitem isso. Um outro desafio é de latência, experiência, continuar entregando experiência. Eu descrevi 2 modelos de negócio aqui, que a gente tem muitas interconexões com diferentes parceiros, ecossistemas e plataformas, e nisso tem cloud público envolvida, questões geográficas, e continuar entregando experiência para esse cliente é um desafio que passa muito por a gente ter uma arquitetura tecnológica de software muito robusta. Quando a gente fala de produtos 100% digitais, eu tenho dito que muitas daquelas disciplinas que tradicionalmente no produto físico era de um Chief Operation Officer, falo de produção, logística, distribuição, elas vieram para o CIO, elas estão hoje na engenharia de software. Essa é a arquitetura tecnológica que nos vai permitir escalar de 1000 clientes para milhões de clientes, numa arquitetura Super Cloud. E um último desafio, eu diria que são os nossos legados, os nossos assets digitais. São eles que possuem as capacidades, no meu caso, bancárias, que eu vou expor para esse cliente em outros ecossistemas e outras plataformas. Eles precisam estar preparados para se integrarem nesse mundo hiperconectado. Esse é um desafio grande que passa por modernização de software, que também já tem muita inteligência artificial nos ajudando, mas é um dos principais desafios hoje eu vejo. Bem legal. Segura essa ideia, porque a gente vai voltar nela. Mas eu queria pedir para o Luiz falar um pouco sobre a questão dos desafios. Luiz, pode tocar nesse ponto? Certo. Primeiramente, eu queria concordar e elogiar o que os dois trouxeram. Eu concordo 100% com o que foi falado e acho que é muito por esse caminho que a gente discute todos os desafios que a gente vê nesse caminho, nessa questão da Super Cloud. E eu gostaria de trazer um ponto de dividir entre principalmente dois lados, a questão interna e a questão externa, quando a gente fala desse tipo de cenário. Na questão interna, o lado de como que a gente cuida dos profissionais, então a gente vai ter que capacitar, a gente vai ter que treinar, a gente vai ter que dar todos os instrumentos para que o time do banco, que o time do cliente cuide e tenha interface com esse mundo de ferramentas e de players de nuvens que você falou, né, Wilson? Então, você cuidar da parte interna do banco, eu já considero que é um desafio gigante. E o segundo é como você tem visão de tudo isso, que é o que eu chamaria da parte externa. Então, como que você cuida de custos, de segurança, de portas abertas, o que você fecha, como que você trata todo esse mundo que a gente está falando de infraestrutura propriamente. Então, cuidar desses 2 pontos
eu acho que é o desafio e o maior risco que a gente acaba trabalhando. Então, cuidar do time interno e garantir que você tem visão e controle de tudo que você está usando. Porque, como o Wilson falou, é um mundo gigante. Então, o tanto de solução que vem acompanhada de desafios e vem acompanhada de ferramentas, e tudo isso precisa ser gerenciado com muita maestria. Maravilha. Elisa, conta. Estou deixando você fechar todas as conversas. Eu prometo que eu mudo a sequência depois. Não, é ótimo, porque aí eu já vou ouvindo o que eles estão trazendo antes de mim aqui. E assim, concordo com todos aqui, com tudo que foi falado até agora. Acho que a questão de super cloud, a gente fala, né, é uma estratégia e não é uma tarefa fácil, né? Acho que o que a gente quer trazer com a super cloud é justamente uma questão de simplificação e facilidade. Mas colocar isso para funcionar não é fácil. Ela, como a gente já está ouvindo aqui, né, ela envolve uma questão de mudança cultural, inclusive. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Não é uma questão só de implementar uma nova tecnologia. A gente precisa pensar nas pessoas, a gente precisa pensar nos processos para que isso realmente se adapte e funcione. Né? A gente precisa de um sponsor de que entenda a necessidade e os benefícios que a gente vai alcançar lá na frente, mas para que a gente chegue nesse momento de colher os benefícios, a gente tem que passar por essa jornada de adoção, né? Então, acho que aqui a gente tem falado muito sobre isso. Tecnologia, sim, né, a gente encontra e cada vez mais o mercado tem se desenvolvido. Não posso deixar de comentar aqui, né, que o Google Cloud mesmo sempre teve como parte da sua estratégia, como parte da sua missão, trabalhar com soluções que são abertas e flexíveis, que se conectam e realmente trabalham numa arquitetura multi-cloud para os nossos clientes. Mas é importante a gente lembrar, né, que a tecnologia por si é o meio, não é o fim. Então a gente precisa de fato, como você comentou, né, Luiz, cuidar das pessoas, cuidar dos processos, reavaliar, a gente vai ter que ajustar a nossa organização de repente para poder se adaptar para essa realidade, criar novas áreas, criar novos tipos de papéis e profissionais que vão cuidar dessa nova plataforma, que vão cuidar dessa nova tecnologia e que vão disponibilizar isso para os outros profissionais da empresa. Enfim, a gente tem que pensar nisso. E aí a minha sugestão aqui é justamente vocês buscarem os melhores parceiros, uma consultoria especializada que ajude no processo de adoção para que realmente se consiga chegar nos objetivos que são esperados da Super Cloud, né? Porque senão a gente pode parar no meio do caminho. E acho que esse é o ponto. Bem lembrando, nada como um pouco de sabedoria externa para poder ajudar a tocar o barco também. Eu queria trazer uma questão agora. A gente já falamos de mainframe, já falamos de umas coisas, né, legadas, mas o legado está aí, né? Ele não dá para negar que ele existe, né? E aí eu queria pedir tanto para o Wilson quanto para o Luiz que pudessem falar sobre a questão de como lidar com o legado quando a gente está olhando lá no horizonte, né, uma oportunidade tremenda com a Super Cloud. Como é que a gente lida com o legado? Vou começar então, Silvia, porque esse problema eu ajudei a criar. Meu background é todo de desenvolvimento de software. Desde a década de 90, desenvolvemos na melhor arquitetura, mas não era uma realidade hiperconectada ainda. E agora eu estou no papel de modernizar aquilo que eu ajudei a criar. Assim, o desafio de modernização ele é gigantesco. Qual é o ponto? Quando a maioria das soluções legadas, principalmente os bancos incumbentes, as empresas que têm mais décadas, até no caso do banco bicentenária, foram desenvolvidas para se comunicarem com canais internos, né? Seja o app bancário, a solução de autoatendimento na web, a solução de autoatendimento nos ambientes físicos, todas construídas com um protocolo proprietário, com uma comunicação interna proprietária com esses canais, né, que tinham contato com o cliente. Quando a gente entra nessa realidade em que meu cliente está hiperconectado, eu preciso que as minhas capacidades de crédito, pagamento em Pix, investimento, estejam prontas para se conectar em outros ecossistemas. Meu cliente, quando contrata uma solução num app, por exemplo, ele não vai interromper a jornada ali se
movimentar para um ambiente bancário, seja até mesmo num autoatendimento virtual. Na verdade, ele quer fazer toda a sua jornada dentro daquela experiência que ele já está tendo. E a gente, para estar lá presente, a minha solução de crédito, meio de pagamento, elas precisam estar prontas para conversarem com esse universo, com protocolos próprios, com APIs, né, via APIs, para se comunicarem com esse mundo. E aí uma situação, né, quando a gente fala de SuperCloud, aí vem uma das estratégias de evolução de software é portar uma solução do jeito que ela está hoje para a cloud, é o que a gente chama de rehost. Só que embora na cloud isso não resolve nada, porque se eu tenho um monolito no mainframe, eu vou ter esse monolito na cloud, ela continua incapaz de se conectar e se integrar com qualquer outra solução. Então esse desafio de modernização, ele passa por reescrever as minhas aplicações numa arquitetura nova, modular, com microserviços, de forma que as minhas capacidades bancárias e financeiras sejam o que a gente chama de white label, prontas para conversarem com diferentes ecossistemas, diferentes outras plataformas. Nessa jornada no Banco do Brasil, a gente já tem começado a usar inteligência artificial, porque é um desafio gigantesco. Eu vi numa palestra aqui hoje cedo que se Deus tivesse legado, o mundo não seria criado em 7 dias, né? É um pouco disso. A gente incumbente tem muito legado e uma missão gigantesca de modernização. E essa também é uma pauta dentro do banco que ela não se restringe à tecnologia, ela é estratégica, ela exige muita coragem para redefinir a nossa base tecnológica, para preparar o banco para esse futuro, para esse presente e esse futuro que está cada dia mais próximo, né? É isso. Bem legal, Luiz. Como é que fica o legado no seu caso? Muito bom, Wilson. Seguindo nessa linha que você trouxe, que você foi o criador do legado em algum certo momento, eu acho muito divertido a gente trazer para a mesa e que o legado ele sempre vai existir, porque a gente vai construir com a melhor arquitetura do momento, no caso a melhor arquitetura dos anos 90, a tecnologia vai mudar, vai evoluir, vai se transformar, e isso em algum futuro será o legado também. Então, quando a gente fala desse tipo de integração, o ponto que eu acho mais relevante é a gente abstrair um pouco o lado de tecnologia e olhar muito para o lado de processos, para o lado de gestão de projetos, para o lado de fazer um assessment de verdade, um descobrimento real do que a gente tem no ambiente, do que a gente usa no ambiente, do que a gente pode aposentar que está lá nesse legado. Então, todo esse lado de processos e ter uma boa gestão de projetos, eu acho que é a prioridade número 1. Descobrir o que a gente está utilizando. Segundo ponto super relevante, como a Elisa falou, a parte de ter um parceiro de confiança. Então, durante muitos desses desafios de integração com o legado, a gente precisa trazer uma consultoria externa, a gente precisa muitas vezes trazer uma visão externa, não só a força de trabalho, mas trazer uma visão de quem não está acostumado com esse ambiente no dia a dia, de quem pode observar isso com uma metodologia muito neutra. Eu acho que esse é um segundo ponto super relevante. E o terceiro ponto, e crucial para mim, ponto-chave, é a questão de saber fasear esse tipo de transformação. Então, você cuidar do processo, ter uma boa gestão de projetos, ter um parceiro de confiança que conhece sobre as metodologias de mercado e sobre o ambiente e conseguir fazer um faseamento que seja adequado à diretoria do banco, à área de tecnologia do banco, à tecnologia que a gente tem disponível, ao custo que a gente vai ter e ao budget que a gente tem disponível para fazer tudo isso, acaba sendo o macro e o crucial para a gente fazer esse tipo de integração, esse tipo de transformação de um sistema legado para uma arquitetura moderna tal qual o SuperCloud. Silvia, Claro. me permite fazer um complemento. Luiz, excelente seu ponto com relação ao legado e se conecta até o que a Mônica trouxe. A gente precisa rodar o negócio. A gente precisa entregar para ele as soluções que ele precisa hoje. Então, a gente tem esse olhar, assim, o legado é o que trouxe o banco até aqui e que roda há 30 anos muito bem. A questão é, para entregar na agilidade que a gente precisa, né? Escalável,
o que esse novo mundo hiperconectado está trazendo, a gente precisa evoluir essa arquitetura. Mas realmente o legado é o que nos trouxe até aqui, é o que está rodando hoje, né, Mônica? E o cliente quer saber da experiência, e não da Super Cloud, no fim das contas. No fim das contas é isso. Vocês têm Want toda... speed. Of course. A velocidade, né? Vocês têm absoluta razão, né? O negócio tem que andar, o cliente tem que ter a melhor experiência. E eu imagino que o tempo do legado, e eu concordo com você, Luiz, plenamente, o que nos trouxe até aqui nunca vai nos levar lá para frente, a gente sempre vai ter que pular, dar mais alguns pulinhos. Mas olhando do ponto de vista de quem é o parceiro de confiança, porque tanto Elisa, você, quanto a Mônica são o lado do parceiro de confiança, vamos combinar, né? Nesse caso, quando a gente pensa na implementação de SuperCloud, nos bancos principalmente, né? Quais são os desafios e os riscos, e como é que, até eu queria ver a visão de vocês também com relação ao legado, como é que a gente ultrapassa todas essas questões. Agora eu deixo você começar, Elisa, tá vendo? Não vai ficar por último. Obrigada, Silvia. Eu acho que como a gente estava falando, né, a SuperCloud é uma evolução que vem vindo ao longo do tempo e provavelmente mais para frente a gente vai encontrar outros processos assim. E acho que eu já tinha comentado no processo anterior, né? Assim, a gente tem vários desafios porque realmente não é um processo fácil e a estratégia de adoção que a gente tem que cuidar para implementar isso tem que ser muito bem pensada. Porque senão tudo aquilo que a gente está buscando como benefício da SuperCloud pode virar, na verdade, o outro lado, né? Então, perguntando aqui sobre os desafios e os riscos que a gente vê aqui, principalmente no setor bancário, no setor financeiro, que a gente é super regulado e que tem muita responsabilidade que a gente precisa tomar conta aqui, acho que a primeira coisa que eu penso é realmente a questão da segurança, né? Então, a gente não pode, porque está usando múltiplas nuvens ou um ambiente híbrido conectado, enfim, deixar passar e ter algum espaço que não está seguro, que não está sendo coberto. Né? E essa complexidade pode aumentar, porque à medida que você vai trazendo novos elementos ali dentro, mais cuidado você precisa, né? Para você não deixar as questões de segurança encontrarem brechas, porque não adianta. Você pode ter 99% do seu ambiente seguro, se o 1% estiver descoberto, é ali que você vai ter problema, né? Então, e a gente tem que sempre estar correndo atrás disso. Acho que esse é um grande ponto, porque à medida que a gente traz novos elementos para a arquitetura, obviamente a gente traz uma complexidade maior para administrar, pensando principalmente pelo aspecto da segurança e de conformidade. Então, eu acho que ferramentas e produtos que ajudam a gente a ter uma torre de controle centralizada, onde a gente consegue ter visibilidade de tudo que está acontecendo, independente de qual nuvem está acontecendo, independente se está no on-premise, acho que esse é um ponto fundamental para a gente mitigar esse risco. A gente ter realmente essa torre de controle centralizada, onde a gente pode trabalhar toda a questão de segurança. E o outro lado, né, quando a gente pensa também na SuperCloud e no risco que isso pode trazer, é a questão de custo. A gente quer muito trabalhar múltiplas nuvens, a gente quer trabalhar com SuperCloud para colher o benefício muitas vezes de otimização de custo. Só que se a gente não olha com cuidado para isso e não tem um processo de FinOps desde o primeiro dia que a gente está trabalhando nesse modelo, nessa arquitetura, isso pode se tornar um pesadelo financeiro para a gente, na verdade. Custos ocultos que podem aparecer e que a gente não está olhando. Por exemplo, custo de tráfego de dados entre as nuvens, ou então mudanças de políticas de preços, porque cada um tem um modelo de precificação diferente, como acompanhar isso, como entender isso da melhor forma, ou processos ocultos que a gente não está vendo, né? Que de repente há alguma ineficiência na utilização que está mascarada por essa camada de abstração. Então, a gente precisa sim, desde o primeiro dia, tomar muito cuidado com a questão de custo, e a melhor forma de fazer isso é realmente ter uma área de FinOps
preparada para isso e que esteja muito ativa. Porque se a gente pensar que na SuperCloud ela vai trazer relatórios para a gente, ela vai trazer informações e recomendações, ok, mas se não tiver ninguém olhando para isso e trabalhando ativamente em cima disso, aquilo que a gente está buscando como benefício da arquitetura pode ser aquilo que a gente não vai conseguir ter, né? Pode ser o nosso maior problema. Bom, é aquela história, né? Cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir, né? Mônica, qual é a sua Yes. visão? So I come at this Então eu venho, eu tenho uma perspectiva diferente, né? Há 5 anos atrás eu entrei na parte de negócios do banco. Eu queria aprender essa parte tecnológica e eu pensei assim, eu vou para uma empresa de tecnologia para aprender, né? A melhor forma. E nós temos a nossa estrutura, como nós ajudamos os clientes a adotar o Super Cloud e tem a ver com falha. E acho que todos nós sabemos que isso é a melhor forma de aprender, não é? Também uma criança também aprendendo a andar, é sempre uma coisa boa para se aprender, né, com as falhas. Então, tem 3 riscos que nós observamos ao falhar com os nossos clientes e, subsequentemente, é claro, tendo sucesso, bastante, eu espero, né? Vamos tocar na madeira aqui. Então, o primeiro é não acertar o básico. E um exemplo seria, que nós vimos com os nossos clientes, seria a automação. Então, não automatizando as coisas mais entediantes, operando o seu sistema operacional. Então, conectando a sua infraestrutura, todos os silos no seu banco e utilizando a automação para isso. Se o básico não estiver certo, é igual construir uma casa. Você não pode adotar aquela tecnologia mais legal, mais sexy, se você não tiver o básico. E tem a ver com o legado, processos de legado, se eles estão funcionando. Tudo isso entra no jogo, porque eu estou ouvindo vocês dois me lembrando, né? Isso aqui não é sobre tecnologia, é como nós trabalhamos juntos e usamos, né, as armas. Então, acho que essa é a conversa, não é? E o segundo risco que nós vemos, e voltamos a como nós abrimos essa conversa, sem saber quem está na sua supply chain, que é de confiança. Não são os terceiros ou quartos, você pode falar assim, opa, ali vai um drone. Então é fácil dizer assim, a gente vai usar esse terceiro para nos ajudar, a Red Hat, mas se ele fosse um consumidor ou um banco, eu não sei quem são os meus terceiros ou os seus quartos, né? Você não sabe onde que vai falhar. Então eu posso te dar um exemplo, nós temos um cliente no Reino Unido, eles estavam utilizando a nuvem pública para o sistema de pagamento. Isso foi depois do Open Banking surgir 6, 7 anos atrás na Europa. E o CTO não sabia que eles estavam utilizando esse serviço. E teve uma falha nesse sistema de DNS. E adivinha o que aconteceu? Aconteceu no Natal, em dezembro, a segunda semana de dezembro. E durante um final de semana, 2 dias e meio, ninguém podia fazer um pagamento naquele banco. Imagina não receber o seu cheque para poder comprar presentes de Natal. E aí o CTO conta a história e fala assim, olha, eu fui para a diretoria, e a diretoria, por que isso aconteceu? E o CTO fala assim, não sei. E isso destacou para mim a importância de saber quem são essas partes externas para você entender a sua resiliência e também ter o seu banco viável rodando. Então não é só terceiros, quartos, quintos, não é? Essas partes todas. O pessoal de entrega, né? Você falou sobre gestão de projeto, Luiz. Isso é muito grande. E voltando a isso, na Irlanda, quando você tem ali o regime, né? Então você é culpado até comprovar que é inocente, você tem o CTO de um banco, ele teve que pagar 80 mil libras, não sei quanto que é em reais, mas são muitos reais, muitos, exatamente, muitos reais, pessoalmente, então depois dos impostos. Por quê? Porque eles escolheram um parceiro que não podia entregar o projeto. Então, tem tantos elementos diferentes desses terceiros que trabalham com vocês no supply chain, e conforme nós rapidamente adotamos o Super Cloud, fica mais complicado. Então, você precisa esclarecer direito quem que está na sua cadeia de valor. E eu acho que a terceira coisa, e eu acho que todo mundo já falou sobre isso, e eu vou falar de novo, vou falar mais 2 vezes, não é só as ferramentas, não podemos esquecer das pessoas. Se você não educa as pessoas nessa jornada, se você não mudar os processos, como a Elisa estava dizendo, você não consegue adotar a melhor tecnologia e você não vai ter o máximo da tecnologia que você está pagando. E essa é a coisa mais importante. Você quer poder ter o melhor dos seus investimentos e o melhor do seu pessoal também. Sensational. Muito bom.
Eu tenho medo dessa lei de manager responsável. É muito boa essa lei. Eu queria agora jogar uma pergunta para vocês, porque tem, obviamente, uma ansiedade do período em que a gente vive que se chama IA, né? E aí a questão é, como é que SuperCloud e IA estão conectadas, né? Do ponto de vista de a SuperCloud prepara melhor uma infraestrutura corporativa para suportar a entrada de IA, ela tira benefício da própria IA. E aí eu queria pedir, Luiz, para você começar, para a gente entender um pouquinho como é que essas coisas se conectam, porque no fim está tudo conectado, né? A gente sabe disso. Com certeza. Vamos lá. Eu entendo que essa parte de IA, ela tem uma questão muito conectada com a SuperCloud, que é a quantidade de processamento necessário. Então a gente tem uma necessidade gigantesca de poder de computação, e aí a gente volta lá no ponto que a Mônica falou sobre computação de GPUs, computação quântica, computação de CPUs e todo esse mundo de processamento de dados em nuvem que a gente tem, e a parte de custos envolvida nisso. Então a gente tem um custo gigantesco atrelado nesse poder de processamento, e a gente vai precisar direcionar para qual nuvem, para qual provedor consegue suportar esse tipo de operação. Então eu vejo que a primeira grande relação de IA com esse modelo de SuperCloud é gestão de custos, porque a gente vai ter um custo grande e todas as empresas estão se adaptando e entendendo para onde elas vão caminhar nisso. E o segundo ponto é entender o lado de performance, de experiência, de ferramentas homologadas e para onde cada uma melhor se adapta. Então eu pensaria muito nesses dois caminhos: custo, super importante, e performance / experiência. Wilson, é por aí? Tem mais pedaços nessa pizza? É bem por aí. Eu vejo a IA antes até do SuperCloud e potencializada quando eu tenho uma estratégia pronta. A IA hoje me ajuda a evoluir para uma estratégia SuperCloud. Dei até alguns exemplos aqui de como a gente está utilizando inteligência artificial generativa para modelizar nossas aplicações, para chegar numa estratégia SuperCloud. E rodando uma estratégia SuperCloud, eu tenho alguns benefícios. Um que a gente vê muito forte, que é acesso a ferramental, a software com muita inteligência artificial embarcada. Citei aqui exemplos das soluções de segurança, mas hoje, basicamente, softwares as a service de CRM, por exemplo, já com muita inteligência artificial de relacionamento com o cliente, para entregar uma hiperpersonalização, e também para me ajudar a escalar, rodar meus modelos, que o Luiz trouxe bem. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu preciso de uma capacidade de processamento e dados que é no nível exponencial quando eu comparo com outros modelos de processamento. E nesse ponto a estratégia SuperCloud me dá essa elasticidade para entregar esse valor. Gostaria de ressaltar um ponto também. A Elisa trouxe há umas 3 perguntas atrás o desafio de a gente, do nosso profissional de tecnologia, estar em contato com diferentes clouds e ter ali uma carga cognitiva alta para conseguir entregar valor para o cliente, que está também na descrição que você fez no início, né, Silvia? Hoje no Banco do Brasil a gente tem uma estratégia de plataforma tecnológica que está andando lado a lado com a estratégia SuperCloud, onde o nosso objetivo é abstrair essa complexidade do nosso profissional de tecnologia. A gente entra em contato, oferta soluções de diversos fornecedores, o que entregar melhor valor, como você bem disse, Mônica, e implementando uma camada de abstração para que o nosso dev, engenheiro de dados, cientista de dados, consiga ter agilidade na sua entrega de valor para o cliente. Um exemplo que a gente tem hoje está na nossa plataforma de IA e Analytics. Internamente a gente a chama de GeneraBB, onde a gente construiu uma interface que se integra às diferentes soluções de LLM, de IA generativa. E com quando a gente entrega para o profissional de tecnologia, a gente já faz uma escolha daquela que melhor se adequa àquele contexto de negócio. E a gente orquestra de forma a gerir custos, mitigar risco de lock-in, e sempre, se eu conseguir, por exemplo, incluir um novo fornecedor,
nessa minha solução, o meu dev, o meu engenheiro de dados nem vai precisar ficar sabendo, porque isso já vai ter uma camada de abstração que está na nossa plataforma tecnológica. Um outro ponto, quando a gente fala de IA dentro da estratégia SuperCloud, nesse mundo hiperconectado a gente tem mais pontos de conexão e contato com o cliente. E a gente igualmente tem mais pontos para coleta de dados. E a gente tem usado muito esses dados para evoluir a experiência do cliente. A gente tem cases de coleta de dados para funis, de relacionamento do cliente com produtos nossos, onde a gente tem utilizado esses dados para evoluir a experiência do cliente. Esses são alguns exemplos. Em resumo, SuperCloud potencializa muito IA, que em consequência potencializa negócio, e aí é o papo de toda essa Febrabantec, né, falando de IA. É isso. Maravilha. Elisa. Bom, acho que a gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Da era da Generative AI. Mas é bacana porque a gente tem falado muito que a IA para a gente é o indivíduo aumentado também, né? Porque existe uma preocupação muito sobre o que vai acontecer com as nossas profissões com relação à inteligência artificial, mas acho que assim como a gente estava falando de SuperCloud, é uma evolução de arquitetura, a inteligência artificial também é uma evolução que a gente vai viver e a gente vai poder se beneficiar muito dela. Agora, uma coisa que todo mundo aqui já comentou, e que eu não posso deixar de falar, é que para ter inteligência artificial a gente precisa de muito dado e muito poder de processamento. Mas assim, quanto mais a gente quer tirar da inteligência artificial, mais a gente precisa disso. E dado de qualidade também, né? Então, acho que quando a gente fala de SuperCloud, um ponto interessante de pensar é que SuperCloud não está conectado só com a questão de infraestrutura, né? Não está conectado somente com a parte de máquinas virtuais, storage, mas também da questão de dados, mas também da questão de integração. Então, tudo isso traz a vantagem de se trabalhar com o ambiente SuperCloud para o modelo de inteligência artificial. Então, hoje o que a gente vê nas empresas é que a gente tem muito dado, né? Seja dados estruturados ou não estruturados, mas a gente tem muito dado. O que acontece é que esses dados eles estão muito espalhados, muitas vezes em silos, desconectados. Então, para a gente poder realmente tirar proveito desse dado e principalmente alimentar o meu modelo de inteligência artificial e a partir daí treinar e operar o meu modelo de inteligência artificial, eu preciso que primeiro esses dados estejam consolidados. E aí entra a questão da SuperCloud para me ajudar a trazer essa informação de uma forma consolidada, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o Luiz falou bem sobre a questão da infraestrutura e realmente, quando a gente fala de poder computacional, a gente está falando de uma carga realmente bastante importante e que obviamente gera um custo muito alto, né? Hoje a gente fala de GPUs e o mercado inteiro está atrás de GPUs e é um recurso que não está assim tão fácil, né, de se conseguir. A verdade é essa. Como está todo mundo trabalhando com inteligência artificial, desenvolvendo ou utilizando inteligência artificial, GPU hoje é um recurso que está bastante disputado, né? Então a gente precisa cuidar disso. Uma das questões da SuperCloud, com você poder escolher mais facilmente e flexibilizar onde você vai ter o seu workload rodando, também tem a ver com disponibilidade de recurso. Onde é que eu consigo mais facilmente encontrar aquele recurso computacional que eu preciso para poder ter a escala que eu preciso para o meu modelo de inteligência artificial ou para eu operar e fazer a inferência do meu modelo de inteligência artificial. Então, acho que essa também é uma outra questão que traz de vantagem o ponto de vista de arquitetura de SuperCloud. E, por último, a questão de segurança, novamente, né? Eu não posso deixar de falar de segurança quando a gente fala aqui em serviços financeiros, que é algo que está sempre muito latente e que está sempre em todas as conversas. Como que a gente mantém a segurança, principalmente quando a gente está falando de AI, né? Guardrails, como a gente coloca as políticas de segurança, como é que a gente cuida para que não alucine e essas alucinações possa gerar algum tipo de consequência não desejada por conta disso. Então, acho que
Quando a gente consegue ter uma segurança centralizada fornecida pela SuperCloud, você consegue garantir que, independente de onde você está trabalhando, a questão da inteligência artificial, você está cuidando também da segurança e das políticas de conformidade. Perfeito. Mônica? Yeah. Just quickly, I'm going to add on to what Rapidamente, eu vou comentar sobre o que você falou. abstraction layer that Quando você falou dessa camada de abstração, don't know and don't que os seus cientistas não se preocupam onde que essas aplicações estão sendo operadas. about where you run your workloads. Você And I think this is a conversation I'm having. Isso é uma conversa que eu estou tendo com vários clientes, com FinOps. Como é que nós podemos minimizar essa parte de CO2, o carbono, não é? Custos de eletricidade. Então, essa plataforma que você diz, por que que o cientista de dados se importa, né? Onde que está rodando a aplicação? Mas você se importa, né? Deve ser no lugar mais barato, porque isso também vai reduzir a eletricidade, quanto você gasta, e o CFO vai ficar feliz. Então, tem que ser perfeito. Essa também é uma outra vantagem, porque é menos eletricidade. Ok. Well, we have 4 minutes. Aliás, desculpa, estou falando inglês aqui. Senhor, engatei aqui. Mônica, culpa sua. Ok, a gente tem 4 minutos para terminar. Eu queria fechar, né, pedindo a vocês uma consideração rápida. Né? Vocês falaram de várias coisas. Ficou muito claro que a gente está falando de ambientes complexos para resolver problemas complexos de forma simples. Isso aí é é uma empreitada de uma vida, dependendo da situação. Mas eu queria uma consideração rápida. Para quem ainda não traçou uma estratégia de SuperCloud, né? Num mundo que está hiperconectado, qual é o conselho de vocês, digamos assim, a prioridade nesse momento qual seria? Então, Elisa, quer começar? Obrigada, Silvia. Acho que, rapidamente, então, a minha sugestão seria, primeiro pensa no porquê. Por que você quer a SuperCloud? E depois o quê? Né? O que eu quero atingir como benefício esperado? É otimização de custo, é agilidade, é flexibilidade, é tirar o lock-in, enfim, acho que é importante isso, porque uma vez que você define o que você quer, né, por que você quer, o que vai vir, né? A estratégia de adoção ela vem na sequência. O segundo ponto eu acabei de comentar, né? Quando a gente pensa em SuperCloud, a gente tem uma tendência a falar muito de infraestrutura, porque é bastante natural isso. Mas eu gostaria de trazer a provocação para vocês. Pensem também na camada de dados, pensem também em integração, pensem também em segurança. Tudo isso faz parte da SuperCloud, né? Então, não é só a infraestrutura, é a plataforma, é um conceito muito maior. E aí, acho que, para encerrar aqui, cuidado também com a questão dos custos, né? A gente falou muito sobre isso, então vou repetir o conselho que eu dei ali atrás, trabalha com FinOps desde o início, para que vocês possam realmente não ter um problema de explosão de custos dentro da empresa, porque isso acaba gerando um ROI negativo e nenhum executivo quer isso, né? E muito obrigada, viu, Silvia? Obrigada a todos. Imagina, aqui. Eu que Foi um agradeço. prazer participar aqui com vocês. Tá ótimo. Luiz. Pessoal, do meu lado gostaria primeiro agradecer aí a presença de todos, agradecer a oportunidade. E numa linha muito parecida com a da Elisa, eu traria 3 perguntas. Onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá. Então, conheça do seu ambiente, entenda o que você quer colher com esse tipo de transformação. Muito do que o Wilson falou, o cliente final, ele quer uma experiência positiva do banco. Então, onde que a gente vai chegar, onde que é o destino e como que a gente vai chegar lá, quais são as ferramentas, quais são os provedores, quais são os parceiros, quais são as metodologias utilizadas. Então eu separaria nessas 3 perguntas aí e aí a gente vai destrinchando onde estamos, para onde vamos e como vamos. Mônica? Last words. I have 5 Ps. Bom, eu tenho 5 Ps em inglês, né? O primeiro esqueça a tecnologia e comece com o problema que você quer resolver. Qual problema que você quer resolver pelos seus clientes, acionistas, público? Segundo, não se esqueça das pessoas e dos processos, da mudança de cultura. You use the word as well. Quarto, você falou profissionais. Como que nós educamos essa próxima geração e a nós mesmos
a próxima geração de tecnólogos, de profissionais de tecnologia, porque é uma questão de equipe. Esse é um esporte de equipe. Todos nós juntos vamos ajudar a executar essa super cloud e trazer a segurança que ela precisa. Dicas dos meus pares, as minhas vão na mesma linha. Primeiro, entenda o seu cliente, onde seu cliente está, qual é o problema que a gente quer resolver. Hoje a gente está falando de uma realidade hiperconectada. Esse nosso cliente está hiperconectado em diferentes dispositivos, apps, soluções, ecossistemas. E para entregar soluções para esse cliente onde ele estiver, a gente vai precisar de uma estratégia super cloud. O que muda muito é o como, a forma como a gente vai implementar, como vai ser essa arquitetura. Mas eu entendo que hoje passa necessariamente por uma estratégia super cloud, porque é a forma como eu entrego experiência e valor para o meu cliente de forma ágil, escalável e de forma sustentável para entregar um banco, uma empresa de sucesso no futuro. É isso, minha última contribuição. E obrigado também pela oportunidade, debate muito rico, foi muito bom ouvir vocês. Obrigado a todos pela atenção, por nos acompanharem. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço o privilégio de ter mediado vocês, peço palmas para o grupo. Foi realmente um prazer, vocês fizeram coisas maravilhosas. E Mônica, obrigada por ter trazido os 5 P's que funcionam em inglês e em português. Eu achei absolutamente maravilhoso. Gente, obrigada aqui pela audiência. Vamos lá.